Irmãos, vamos começar a nossa meditação com um texto que está em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 e versículo 9. Jeremias 17, 5 e 17, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal, ou faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vou repetir. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e irremediavelmente perverso. Quem o conhecerá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Tua palavra é viva, é eficaz, e quando ela é enviada pelo teu Espírito, ela faz a obra. E toda a nossa confiança, Senhor, nessa noite, está na tua palavra. Então nós te damos graças pelo privilégio de podermos ler, ouvir, entender, meditar e aplicar a tua palavra. E nós queremos que o teu Espírito Santo nos ajude nessa noite a nos exercitarmos a tua palavra e avançarmos um pouquinho mais no conhecimento do Senhor. Senhor, nós te damos graças por tudo e entregamos esse tempo a ti. Colocamos diante de ti nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, nossa família, nossas crianças, nossa casa, nossos vizinhos. Colocamos diante de ti esse tempo, Senhor. Pedimos a ti, pelo teu Espírito, ajuda-nos. Ajuda-nos a ouvir o Senhor. Ajuda-nos a crer no Senhor. E ajuda-nos a obedecer o Senhor. Nós te pedimos, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, nesse tempo, estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje eu tive o privilégio de passar o dia meditando, no meu ponto de vista, na melhor parte do assunto que nós temos estudado esse tempo. Porque nós temos meditado naquele cântico, onde Paulo ele começa a cantar, antes dele cantar, ele usa aquela palavra: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E então ele canta aquela canção da igreja primitiva e nós temos meditado nela. Mas então o Senhor colocou no meu coração um desejo de colocar um contrapeso nessa mensagem. E para esse contrapeso, nós queremos usar esses dois versículos introdutórios e mais um que está lá em 1 Pedro no capítulo 2, mas esse eu vou ler daqui a pouco. Vamos pegar primeiro esse contrapeso. Porque se lá nós temos Deus exaltando de modo soberano e maravilhoso o nosso Senhor, porque o nosso Senhor tomou uma posição, aqui nós temos as consequências de nós seguirmos o nosso próprio caminho. Então, nós temos, vamos falar assim, nós temos dois caminhos. Ou a gente ouve a palavra e toma a posição daquilo que nós vamos estudar daqui a pouquinho, ou nós vamos escolher o nosso próprio caminho. Nós vamos confiar nos nossos próprios recursos. Nós vamos botar toda
a nossa expectativa na força do nosso braço. Nós vamos deixar esse pervertido, chamado coração pecaminoso, nos governar. E o resultado está aí nos textos. Maldito o homem que confia no homem. Quem aqui quer ser maldito? Quem aqui tem prazer em maldição? Hã? Temos aqui candidatos aqui que falam assim, não, eu quero maldição para a minha vida. Não, você não quer? Então não confie em você mesmo. Não confie na força do teu braço, nos teus recursos, na tua capacidade. Porque esse é o caminho de maldição. E o outro texto fala o quê? Enganoso? Enganoso é esse apaixonado que vive tentando me convencer que ele sabe o que é melhor para mim. Você pode dizer assim para você? Fala assim, ó, seu sem vergonha, você é enganoso, perverso, corrupto, irremediavelmente consertável, ou seja, não tem conserto. Tá? Oi? Quando fala de coração, fala da vontade? Irmão, também. A parte do coração, biblicamente falando, a parte do coração, ela fala da vontade, que procede da alma, mas ela fala também de alguma coisa espiritual, tá? Que o espírito do homem também está envolvido no coração, que está falando daquilo que é o homem de dentro para fora, sem o Senhor, nele mesmo. Enganoso, perverso, irremediavelmente corrupto, que só Deus sabe. Só Deus sabe o que está aqui dentro e quão ruim é. Por isso, nós não podemos confiar na gente. De jeito nenhum. A pior coisa que a gente pode fazer na vida é confiar na gente. Confiar que as nossas escolhas estão corretas, que os nossos caminhos estão corretos, que os nossos sentimentos estão corretos, tá? Porque existe uma teologia nova aí que diz, sentiu paz, pode fazer o que você quiser. Entendeu? Vai ver onde vai dar esse sentiu paz, tá? Porque essa paz, que deve ser o hábito do nosso coração, é a paz de Deus. E a paz de Deus, ela está muito bem solidificada na sua vontade, na sua palavra. Então, quando você está dentro da vontade de Deus, soberana de Deus, então a paz, ela te ajuda a ter essas decisões. Mas não pense você que o sentimento interior deve ser o único governo seu, não, porque isso é uma tragédia. Os nossos sentimentos são trágicos. Bom, dada essa palavra introdutória, então vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Diz assim, amados: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Essa palavra que tá traduzida aqui como exemplo, ela poderia ser traduzida assim, com a seguinte frase: uma cópia escrita de todos os detalhes. É isso que é o exemplo que ele deixou para a gente seguir, ou seja, a palavra. Lindo isso, né? Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais
as suas pisadas. Então, se é verdade isso, que Cristo padeceu por nós para deixar um exemplo, então vamos lá para Filipenses, capítulo 2, e vamos reler esse texto maravilhoso, do versículo 5 até o versículo 11. Vou ficar assim que pelo menos o pessoal me vê. Filipenses capítulo 2, partindo do versículo 5 até o versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira ou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilhoso esse texto, né? Maravilhoso. Então, nós, já temos estudado esse texto há alguns dias, e nós vimos aqui de um modo maravilhoso que o nosso Senhor, antes de tudo, para que hoje ele ocupasse esse lugar tão glorioso nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que hoje ele ocupasse essa posição tão alta em todas as esferas da criação. Ele precisou abrir mão. Então, o texto diz assim, que sendo em forma de Deus, não usurpou o ser. E a gente tem visto na palavra que nós também temos que abrir mão. Não tem como ninguém viver vida cristã sem abrir mão. Agora, o que nós temos que abrir mão é essas coisas que não presta pra gente. Essas coisas malditas. Abrir mão do nosso egoísmo. Maldito homem que confia no homem. Abre mão do confiar em si mesmo. Abre mão da autoconfiança. Abre mão da glória pessoal. Abre mão da dureza de coração. Abre mão de confiar em si mesmo. É isso. Não tem como você se render a Jesus verdadeiramente sem abrir mão. Hoje as pessoas recebem um evangelho genérico, onde Jesus é o Salvador, ponto. Quem manda na minha vida sou eu. Esse não é o evangelho. E ele não salva ninguém. O evangelho que salva, ele tem um Salvador, Senhor. Salvador, Senhor. Paulo foi salvo no caminho de Damasco, pelo mesmo Jesus que nós conhecemos. E no momento em que ele teve aquele encontro com o Senhor, sabe qual foi a primeira palavra que saiu da boca dele? Senhor. Quem és, Senhor? Então, irmão, Senhor é aquele que é o dono. Senhor é aquele que passou a mandar na gente. E o nosso Jesus, ele veio a esse mundo para isso. Mas antes da sua encarnação, ele abriu mão. Ele abriu mão de um trono. Ele abriu mão da adoração dos anjos. Ele abriu mão, da sua glória. Porque se ele traz ela para cá, a gente ia correr se esconder.
Ele abriu mão da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. Ele só não abriu mão da sua divindade, porque se ele fizesse isso, o universo deixava de existir. Mas ele abriu mão de todas aquelas prerrogativas da divindade para poder vir ao mundo num esquema humano. E então nasceu aqui um homem. E esse texto diz que esse homem é um servo. E nós aprendemos na palavra de Deus que foi para isso que o homem foi criado, para ser um servo. E que o nosso grande problema existencial é que nós não queremos ser servos, nós queremos ser donos. E essa é a nossa grande luta existencial. Mas Deus nos fez para servir. Então, ou você será um servo de Deus, ou você será um escravo do pecado. Ou você será um servo de Deus, ou você será um servo do diabo. Ou você será um servo de Deus, ou você será um servo do dinheiro. Ou você será um servo de Deus, ou você será um servo da prostituição. Ou você será um servo de Deus, ou você vai ser um servo, um escravo do trabalho, da labuta, do suor, da dor, de uma vida insignificante. Então, quando nós descobrimos isso, que nós fomos criados por Deus para servir a Deus, e que existe um caminho onde essas coisas podem ser restauradas, e nós podemos realmente ser aptos de novo para servir a Deus, a gente não devia pensar duas vezes em fazer essa escolha, sabe? De deixar de lado essa escravidão diabólica sem sentido e ser feito de novo, pela graça de Deus, um servo de Deus. Mas o Senhor aqui, na figura humana, ele não só tomou aquela posição de servo de amor, como ele humilhou-se a si mesmo. Porque vamos dizer assim, na condição de servo de Deus, nunca existiu aqui na terra um homem que pudesse servir a Deus como Jesus. Nunca existiu. Nunca, jamais. Esse homem é o servo perfeito. Ele é capaz de dizer assim, ó, o filho de si mesmo nada pode fazer se não vê o seu pai. Ou seja, ele como servo, ele tomou uma posição de nunca, jamais fazer uma coisa só por si mesmo, mas sempre procurar fazer exatamente aquilo que o seu pai queria que ele fizesse. Ou seja, ele é um servo de amor. E é importante a gente saber disso, que o nosso Senhor, ele se esvaziou por amor. Foi por amor que ele se esvaziou. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero que você guarde isso, sabe, com o peso exato que deve ser guardado. É verdade que Jesus se esvaziou por amor a nós, mas isso aí é o segundo plano, viu? Porque ele se esvaziou por amor à vontade do seu Pai. Foi Deus, o Pai, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E esse Filho, em obediência ao amor do Pai, ele se esvaziou e se fez servo. Servo, servo, servo. Que precioso servo. Mas na qualidade de servo precioso, ele a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E nós falamos disso na nossa última reunião. Como nós precisamos da vida de Cristo em nós, para a gente se humilhar, porque a gente não tem essa capacidade. A gente é orgulhoso por natureza. Se tem uma coisa difícil na vida, é se humilhar. Mas, irmãos, nós temos uma vida que se humilha. Ontem eu participei de uma reunião onde, por alguns instantes, eu me senti assim como uma barata sendo esmagada debaixo dos pés de um caluniador. Eu me senti assim, sabe? Quando você pisa na barata que faz ploft. Foi assim que eu me senti. Mas foi uma coisa tão maravilhosa, porque mesmo naquele momento tão difícil, eu pude confiar naquele que habita em mim. Assim, ó, o humilde habita em mim, então eu posso me humilhar. E o Senhor tomou a destra, sabe?
e Ele me deu graça para passar por aquela situação com alegria. E quando tudo terminou, eu estava com o coração assim, descansado, de saber que o meu Senhor a si mesmo se humilhou, por isso Ele obedeceu. E eu só posso ser obediente à palavra de Deus se a humilhação dele me ganhar. A humilhação dele me ganhar. Porque eu não sou humilde, eu sou orgulhoso. Mas ontem a humilhação dele me ganhou, então foi maravilhoso. Porque como a humilhação dele me ganhou, eu não precisei me defender, eu não precisei retrucar, eu não precisei fugir, eu pude obedecer a Deus. Uma das coisas mais difíceis que tem da palavra. Porque quando a palavra de Deus fala assim, ó, se alguém te ferir uma face, oferece a outra, irmãos, isso não é natural. Quando a palavra de Deus fala assim, ó, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2, irmãos, isso não é natural. Quando a palavra de Deus ela fala assim, ó, orai pelos vossos inimigos e abençoai aqueles que te perseguem, irmãos, isso não é natural. Então, sabe, para que a gente possa obedecer a palavra de Deus, então o Espírito Santo tem que, sabe, manifestar dentro de nós a humildade do Senhor. Agora, o Senhor Jesus, ele falou assim, ó, ele mostrou para nós o caminho da humildade. Ele falou assim, ó, venham a mim, todos vocês, cansados, sobrecarregados, que eu alivio vocês. E aí ele falou assim, ó, toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Agora, qual é o jugo do Senhor? Então nós sempre falamos assim, ó, o jugo do Senhor é a cruz. Né? De um modo genérico, é isso mesmo. O jugo do Senhor é a cruz. Mas o que é a cruz na vida cristã? Sabe o que é a cruz, irmãos? É você andar agarrado, atrelado à vontade de Deus. A vontade de Deus. Tomar a cruz é você, entre o teu caminho e a vontade de Deus, você ficar com a vontade de Deus. Tomar a cruz é entre aquilo que te favorece e a vontade de Deus, você ficar com a vontade de Deus. Isso é tomar a cruz. Ou seja, o jugo do Senhor Jesus era a vontade do seu Pai. E isso está muito claro nas Escrituras. Então ele fala assim, ó, tome sobre vós o meu jugo. Simples, né? Ele está debaixo dessa vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, porque o nosso Senhor humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, irmãos, nós estamos falando de Deus. Se você tirar a história da encarnação e conseguir contar a história do universo, da encarnação para trás, quanto tempo você acha que tem? Aquilo que a gente chama a eternidade passada. Quanto tempo você acha que tem? Eu vou dizer uma coisa para você. Se há tempo, em todo esse tempo, Jesus é Senhor. É Deus. E como Deus, Ele nunca precisou se humilhar. Como Deus, Ele nunca precisou obedecer. Como Deus, Ele nunca precisou sofrer. Ele nunca precisou padecer nada de nada. Porque Ele é Deus. Agora, porque Ele se fez homem. Então agora, como homem, Ele precisa sofrer. Porque ele tem que aprender a obediência. E ele aprendeu a obediência de que forma? Pelo sofrimento. Como que nós aprendemos a obediência? É difícil dizer isso, irmãos. Mas nós só aprendemos a obediência pelo sofrimento. Por isso, irmãos, que nós precisamos aprender essa lição de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, esse é o caminho da vitória. Né? Os irmãos não gostam dessa palavra? Quem quer a tua vitória? Muito bem, eu vou repetir os irmãos lá. Quem quer a tua vitória? Se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Quer viver uma vida vitoriosa? Se dobre ao teu Criador e deixa Ele te exaltar no tempo dele.
Então, irmãos, o texto continua exatamente assim, ó. O nosso Senhor, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, que eu posso dizer para os irmãos sem sombra de dúvida, que não tinha nada mais vergonhoso para um judeu e nem para um gentio. E não tinha nada mais humilhante para um judeu e nem para um gentio. E não tinha nada pior que torturava mais naquele tempo do que uma cruz onde um homem fosse lá morrer. Para os irmãos terem uma ideia, sabe, os romanos, eles só crucificavam rebeldes, assassinos, violentos, bandidos, ladrões. Só crucificava essa turma aí. Eram esses que eram crucificados. Por que eles eram crucificados? Porque se fosse um homem forte, ficava 2 dias lá, sendo torturado até a morte. Se fosse um homem muito perverso, ficava lá, até esgotar tudo o sangue e morrer. Ou seja, era uma tortura, era uma vergonha. Para um judeu não tem nada mais humilhante, porque está escrito na lei que alguém foi pendurado no madeiro é um maldito de Deus. Então, o nosso Senhor, esse nosso Deus bendito, esse servo obediente, esse homem perfeito, sem pecado algum, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o texto continua dizendo, né, que eu vou fazer uma tradução aqui um pouco mais próxima do original, que vai dizer assim, ó, em razão disso. Em razão disso, ou seja, vamos falar assim, porque o Senhor seguiu esse caminho de descer, Deus também tomou essa posição de tomá-lo e elevá-lo até o ponto mais alto que se pode ser colocado. Então, em razão disso, Deus, de um modo, como diz a palavra, sobremaneira. Essa palavra é muito maior do que isso, tá? Mas Deus o exaltou sobremaneira. Né? Minha tradução fala assim, ó, soberanamente. Mas é sobremaneira, é de sobremodo. Super exaltou. Vou usar essa palavra. Deus super exaltou o seu filho. E o texto tem uma palavra lá do original que as nossas traduções omitem. Que está assim, ó. Super exaltou e graciosamente lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora, irmãos, eu já vou voltar aqui. Porque hoje eu passei o dia pensando o que eu podia achar na Bíblia para mostrar para os irmãos que esse caminho já foi traçado. E eu achei algumas coisas, mas eu quis separar 2 personagens que eu acho que a gente pode cobrir bem rápido. E eu não vou nem citar os lugares. Depois os irmãos pesquisam, que eu penso que fica melhor assim. Mas nós vamos encontrar em Gênesis um personagem chamado José, filho de Jacó. E ali nós vamos ver o caminho do reino. O caminho do reino de Deus é esse. Então, José, ele começa, vamos falar assim, a história dele na sua adolescência, aos 17 anos, ele recebe uma roupa do pai dele. Aquela roupa significa o filho mais amado. Ele recebe uma roupa de filho amado. E aí, depois de alguns dias, ainda com 17 anos, alguns dias depois, ele recebe uma roupa de escravo. Ele é vendido como escravo. E alguns dias depois, ele recebe uma roupa de prisioneiro. Ou seja, ele vai descendo. Ele desce do filho mais amado a um vendido como escravo.
Aí ele desce de escravo para prisioneiro. Prisioneiro acusado de coisa gravíssima. Agora, ele sai da prisão para ocupar a mais alta posição no trono do mundo da sua época. Ele vai ocupar a mais alta posição no trono do mundo de sua época. Sabe, o faraó pega ele, leva ele para dar uma volta. Eu podia ler esse versículo, não vou ler não, só vou citar para vocês. O faraó leva ele para dar uma volta por todo o Egito, e a palavra do faraó é o seguinte: ajoelhai-vos diante do soberano. E não está falando dele não, está falando de José. Ajoelhai-vos. É lindo isso, né? Porque o texto lá de Filipenses fala para que todo joelho se dobre. Então José, ele nos mostra isso. Esse é o caminho do reino. Todos nós, né, nós cantamos aqui que Jesus Cristo é o rei. Isso é verdade. Mas todos nós somos chamados para reinar com o Senhor. E o caminho é esse. Seguir as pisadas do Senhor. Quem quer reinar com o Senhor? Segue as pisadas do Senhor. Ou seja, esse é o caminho. Então José desceu, até chegar no trono. Sofremos com ele, reinaremos. Sim, sofremos com ele. Isso está na Bíblia, viu? Está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Quando a gente encontra essas coisas na Bíblia, a gente começa a agradecer a Deus pela humilhação, pelo sofrimento, pela perca, pelas lutas. Porque, de certa forma, nós estamos sendo preparados como Deus preparou José. Você acredita que Deus preparou José assim? Pois foi assim mesmo que Deus preparou José, para ele chegar ao trono. Então, nós temos um outro personagem, Davi. Davi também, sabe, coincidentemente falando, Davi, com os seus 17 anos, um dia, o profeta Samuel foi lá na casa dele para ungir um rei. E quando o pai dele ficou sabendo que o profeta estava indo lá para ungir um rei dentre os filhos, esqueceu de Davi. Chamou os outros filhos e colocou lá na sala para o Samuel ungir. E o Samuel, quando viu aqueles homão bonitão, fortão lá, logo já falou assim, ó, deve ser um desses. Mas aí o Senhor falou para ele assim, ó, não unja ninguém aqui, porque não é nem esse, nem esse, nem esse. O homem foi passando o filho na frente de Samuel, e Samuel só falava assim para ele, ó, eu acho que eu vim na casa errada. Então, quando passou todos, escutem isso, irmãos, quando passou todos, então Samuel perguntou para Jessé assim, ó, você não tem mais filho? Foi aí que Jessé falou assim, ó, tem um moço no campo cuidando do rebanho. Então manda chamar ele depressa, que eu preciso ver se é ele. Então chegou lá aquele adolescente, né? Cabelão ruivo, queimado do sol. O que vocês querem comigo, né? Me tirar do meu trabalho, né? Vai me encher o saco. Então, quando ele chega, o Espírito Santo fala para Samuel assim, ó, é esse aí, o rei de Israel, é esse aí. Então, ele é ungido rei diante dos seus irmãos. Aí você fala assim, vida fácil daqui para frente, né? É como ganhar na loteria, né? Não é não. São 14 anos. São 14 anos descendo. Como esse irmão foi perseguido. Ele foi perseguido até chegar no trono. E ele aprendeu o caminho da obediência. Ele aprendeu o caminho da humilhação. Ele aprendeu que não era pela força do braço dele. Ele aprendeu que não era pela lâmina da espada dele. Ele aprendeu que não era pela capacidade política dele. Ele aprendeu. Até que chegou um dia que todo Israel falou assim, ó, Davi
é o nosso rei. E então ele assentou naquele trono e governou por 30 anos. Sabe, irmãos, quanto nós precisamos aprender com isso. Quem colocou Davi lá? Quem colocou José lá? Muito bem. Esse mesmo Senhor colocou o nosso Senhor no lugar mais alto, mais sublime, mais supremo que pode existir. Sabe, quando a palavra de Deus fala assim, ó, para que todo joelho se dobre nos céus. Você não fica assustado com a palavra dessa? Ou seja, tudo que tem joelho no céu tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Por quê? Porque não existe nada mais maravilhoso nos céus do que o Filho do Homem glorificado. Sabe, hoje nós temos no céu, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem glorificado. Num corpo, o Filho do Homem glorificado. Então os céus, sabe, rua de ouro lá, é mais ou menos comparado ao que aqui? Vou dizer para vocês, diante da glória de Cristo, né? Ele é o admirável, o glorioso, Maior que o céu. maior que o céu, querubim, serafim, anjo, galáxia, sei lá o que, diante dele se dobra. Diante dele se dobra. E diz, bendito é o teu nome, Senhor. Agora você desce aqui para o nosso nível e acha um homem. Acha aqui um homem mais belo, mais virtuoso, mais santo, mais digno, mais amigo, mais amoroso, mais sábio, mais corajoso, mais valente. Tem algum aqui? Jesus! 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 Na terra não existe nada melhor, nada maior, nada mais significante do que Jesus. Agora, irmãos, se você pudesse hoje descer lá no inferno, lá no lugar onde está preso, sabe, no abismo lá, onde está preso aqueles anjos que foram rebeldes, e descer um pouco mais, sabe, e descer mesmo lá no profundo do poço do abismo, onde vai ser trancado Satanás, o anticristo, o falso profeta. Se você conseguir descer todas essas realidades do mundo que nós não conhecemos, o mundo dos mortos, o mundo da condenação eterna e tudo que tem além, se você puder descer lá, sabe o que você vai descobrir lá? Que só teve um que foi lá e venceu. Que só teve um que desceu lá e tomou as chaves da morte, do inferno e saiu de lá vitorioso, vencedor, glorioso. Então hoje, se você descer lá no buraco aonde está os anjos caídos, e eles vão dizer assim, ó, ninguém é maior do que Jesus. Não há nada. Não há nada. Nem anjos, nem demônios, principados, potestades, poderes, não há nada. Nada que possua um nome como o nome de Jesus. Agora, é interessante nisso tudo é que o texto ele conclui dizendo assim, ó, para a glória de Deus Pai. Não é interessante isso? Para a glória de Deus Pai? E eu fiquei pensando nisso. E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que não tem uma coisa mais gloriosa para um pai do que você chegar para ele e falar assim, quem que manda nisso tudo aqui? Ele vira para você e fala assim, ó, meu filho amado. Não é verdade? Quem que comanda tudo isso aqui? Fala, meu filho amado.
Quem que governa tudo isso aqui? Meu filho amado. Quem tem autoridade sobre tudo isso aqui? Meu filho amado. Para a glória de Deus Pai. Oh, meus irmãos, esse é o nosso Senhor. E nós somos chamados graciosamente para experimentar realidades de uma vida de união com Ele. Porque no coração de Deus, o supremo propósito é que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a glória do nosso chamamento é deixar essa vida de perdição e ser conformado na imagem dele. É ser liberto desse caráter corrupto, mentiroso, prostituto, e ter aqui dentro formado o caráter dele. É poder um dia ter condição de reinar com ele. Já pensou quando esse glorioso chegar para você e falar assim: meu irmão, cuida disso aqui para mim. Ah, tem honra maior do que essa, irmãos? Não existe honra maior do que essa. E nós, meros mortais, estamos nessa jornada em direção à glória. Nós, meros mortais, estamos nessa jornada em direção à glória. E qual é o caminho? Seguir as suas pisadas. Então, irmãos, que essa palavra sirva de encorajamento para os irmãos, para nós todos, para nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, nós olharmos firmes para o nosso Senhor e termos ousadia de confiar nele, na vontade dele, e deixar que ele mesmo, arranje todas as circunstâncias para que a gente se torne esses obedientes a Deus em tudo. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós só tínhamos o inferno. A gente não tinha mais nada. Era sepultura e inferno. E o Senhor nos chamou para a glória. O Senhor nos chamou para o reino. O Senhor nos chamou para deixarmos para trás essas coisas da humanidade, naturais, perversas, perecíveis. E nos convocou para essa vocação tão maravilhosa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade de colocar em nosso coração esse anseio por ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa nos convencer que não existe nada melhor para nós do que abrir mão das nossas coisas para que o Senhor possa nos fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Conquista-nos, Senhor. Cativa-nos, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.